Olá pessoal, estamos aqui na nossa quinta aula. Hoje vamos continuar falando lá do preâmbulo da contra-história da filosofia. Estamos quase encerrando o preâmbulo e já tivemos uma ideia melhor do que é essa contra-história da filosofia lá no pensamento do filósofo Michel Onfray. Então iremos hoje falar um pouquinho sobre a nossa quinta aula, que se chama Abolir o Pensamento Mágico. Qual é essa nova maneira de filosofar? O Michel Onfray já começa o texto aqui com uma pergunta, daí se você começou a assistir por esse vídeo, você não vai entender do que está se tratando, mas na aula anterior, ali bem no finalzinho, ele vai justamente falar que o objetivo dessa contra-história da filosofia é trazer uma nova forma de pensamento. Na verdade, a segunda aula de hoje é uma nova, velha forma de pensamento, ou, digamos assim, uma nova, velha forma de se fazer filosofia. Conforme a gente vai ver, a história da filosofia oficial, ela é ensinada de uma maneira, justamente por causa das bibliografias, das referências, dos autores chaves, e ela tem um estilo de ensino. Essa contra-história da filosofia visa um outro tipo de ensino, conforme a gente já comentou bastante ali na aula anterior. Uma maneira muito antiga, porque é a da ágora e do fórum. Então, essa nova maneira de filosofar, essa nova velha, é uma maneira muito antiga, porque é a maneira de filosofar da ágora e do fórum. Estamos falando lá das sabedorias antigas, então a gente está falando da antiguidade. Mas como assim, então? Que maneira é essa de filosofar? Da maneira que faziam autores ali como Sócrates, Aristipo, Diógenes. Esses autores, eles faziam filosofia, mas era uma filosofia voltada, de certa forma, ali para o povo. Não que fosse uma filosofia feita para o povo, mas eles viviam um estilo de vida filosófico que, querendo ou não, as pessoas que passavam por ali, elas acabavam, de certa forma, sorvendo um pouco da filosofia. Muito diferente de hoje, né? Hoje a filosofia, você encontra ela dentro das academias, das universidades, e ela fica, de certa forma, presa lá dentro, porque você não sabe o que está sendo produzido. Na verdade, não só da filosofia. Você não sabe o que se produz em física, em química, em biologia, em matemática, em filosofia, dentro do âmbito universitário. Por quê? Bom, dá para se dizer que de certa forma eles estão fechados ali dentro, mas por outro lado também as pessoas não têm interesse em ir atrás e tentar entender o que está sendo produzido dentro das nossas universidades. Tem gente que acha que ir para a universidade é só fazer festa, é só fazer bagunça, né? Conforme eu vi nas redes sociais. Mas não, na verdade existe uma pesquisa muito séria feita por estudantes, por alunos, por professores, mas as pessoas na verdade só querem ver o lado bom. Eles falam assim: ir para aí é fácil, você foi para aí, para a faculdade, né, ficou lá só zoando, só usando droga, não sei o que, mas não vê realmente o trabalho sério que é feito dentro das universidades. Mas o Michel Onfray não quer esse tipo de filosofia, não que ele condene, mas ele procura uma outra maneira de filosofar, que é justamente levar a filosofia para o povo, levar a filosofia de certa forma ali para as pessoas que estão passando e de repente veem Sócrates, vão lá e conversam e tem uma aula de filosofia de graça sem perceber. Essa nova maneira define a antiga maneira de praticar uma filosofia aberta, dirigida ao transeunte comum, ou seja, é esse estilo de filosofia que eu trouxe, né? Uma filosofia que, de certa forma, ali ela é voltada para as pessoas comuns, para o povo, digamos assim. Então, é uma filosofia ali que o seu filósofo, o seu autor, ele vai desenvolver esse pensamento, essa ideia ali na rua, na ágora, como ele disse, no fórum, em todos os lugares, né? No hospital, na balada, vai ter filosofia em tudo quanto é canto, certo? Mas para ter filosofia você precisa justamente mostrar essa nova, antiga maneira de pensar, de filosofar. Então muita gente acha que fazer filosofia fazer filosofia justamente fazer dentro da universidade. Eu tinha uma colega de universidade, justamente que eu nunca vou esquecer desse momento, uma coisa que ficou marcado, por isso que eu vou comentar. A gente fazia filosofia e daí um belo dia a gente foi num churrasco assim, né?
E nesse churrasco ela chegou falando, bem assim, ó como ela falou, ó, hoje está proibido de falar de filosofia, vamos falar de qualquer outra coisa menos de filosofia. E daí eu achei muito idiota, assim, falei, nossa, fiquei pensando, essa menina é idiota. E por quê? Porque ela trata a filosofia como se fosse uma coisa da universidade, a filosofia como se fosse uma coisa assim presa na faculdade. Mas fazer filosofia é justamente viver a filosofia. É uma das coisas que eu sinto muita falta quando eu saio, quando eu vou no meu ambiente de trabalho, mesmo porque eu trabalho assim perto de professores e é muito difícil ter uma conversa de alta qualidade, ter uma conversa realmente falando de assuntos que são sérios, que relevantes, as pessoas só querem falar de coisas medíocres e coisas idiotas, então as pessoas parece que perderam um pouco a noção de justamente de como é importante a ciência, a filosofia, a arte, a sociologia, são extremamente importantes e as pessoas querem confinar isso a um ambiente universitário, né? Então você só vai encontrar a filosofia justamente nesses ambientes. E não é isso que Michel Onfray quer, e não é isso também que eu acredito que seja o melhor. Eu acho que o Michel Onfray está certo de pensar nessa nova forma aí de filosofar. E ele justamente tem uma série de cursos que ele abre assim gratuitamente, ele dá lá pelo YouTube, que o Michel Onfray, você pode procurar lá depois, procura ele. E ele justamente quer levar essa filosofia para as pessoas. Mas por quê? Esse é um dos objetivos dessa contra-história da filosofia, e ele sempre vai falar nessa questão, tá? Então, essa contra-história da filosofia traz uma série de ideias, uma contra-história da filosofia que vai visar autores que vão pensar num estilo de vida mais feliz, numa maneira de viver melhor, numa maneira de viver bem. E ele quer levar isso para as outras pessoas. Filosofia como uma espécie de medicina, como uma espécie de terapia, existem muitos autores que defendem também essa perspectiva de um uso medicinal, digamos assim, da filosofia. Nós temos aqui no Brasil o nosso pensador, o filósofo gaúcho, o Lúcio Pactor. E o Lúcio Pactor criou a filosofia clínica, então é uma maneira de levar a filosofia para as pessoas e justamente fazer a cura, digamos assim, daqueles problemas que as pessoas carregam. Todas as pessoas levam problemas existenciais, problemas de angústia, problemas aí de valores. Então, filosofia é uma forma justamente de tentar ajudar as pessoas de alguma maneira. Então, é mais ou menos isso que o Michel Onfray está trazendo. Não que ele defenda a filosofia com uso medicinal, mas ele defende a filosofia como maneira de viver melhor. Então, de certa forma, isso também é medicinal, porque viver bem e estar feliz é justamente uma maneira de... um tipo de saúde, se a gente for parar para pensar, a saúde do corpo, a saúde da alma. Então, a filosofia também defende essas ideias. Protágoras, o estivador, Sócrates, o escultor, Diógenes, o assistente bancário, Pirro, o pintor, Aristipo, o educador, se são verdadeiros filósofos, criadores de uma visão de mundo, autores de obras teóricas, vivem sua filosofia no dia a dia e levam uma vida filosófica. Não são profissionais da profissão no sentido pós-moderno. Então veja, olha só como era feita a filosofia naquela época. O Protágoras não era apenas um filósofo, ele era um estivador, trabalhava lá no porto. Sócrates era um escultor, como todo mundo sabia. O Diógenes trabalhava num banco. O Pirro era um pintor. O Aristipo era um professor. Então veja, além de filósofos, eles tinham profissões distintas. Eles estavam, na verdade, ali no meio do povo. As pessoas passavam e conversavam com esses caras. Você sai ali para passear na Grécia e quem que você vai encontrar ali? O pintor. Quem que é esse pintor? Esse pintor nada mais é que o Pirro. O Pirro é o criador ali da doutrina cética, do ceticismo. Você vai lá no banco, justamente depositar um dinheiro, retirar um dinheiro, pagar uma conta. Quem que você vai encontrar lá? Diógenes, o cínico. Você está vendo ali um cara esculpindo uma estátua. Quem que é esse cara? O Sócrates. Você vai lá no porto, tem aqui o Porto de Paranaguá. Quem que você vai encontrar? Protágoras, o mestre da sofística. Então veja, esses filósofos, esses pensadores, esses autores, eles estão justamente ali imersos na realidade do povo, ali junto com as pessoas
comuns. Você vai encontrar esses caras na rua, você vai conversar com eles e você vai fazer filosofia junto com eles. Então, o Michel Onfray justamente defende esse tipo de filosofia, uma filosofia aberta, uma filosofia que seja uma filosofia para o povo, para as pessoas têm que passar na rua e sorver filosofia. Da mesma forma que as pessoas sorvem arte, as pessoas também têm que justamente ter contato com essa filosofia. Não é só sair daqui, pegar um ônibus e ir ali para Federal, ir lá para PUC e falar assim, agora eu tô tendo filosofia. Não, a gente tem que pensar no mundo onde a filosofia está aí imersa nessa realidade. E é para isso que a gente luta, de certa forma, para esse mundo melhorar, e a filosofia pode contribuir. Então eles não eram profissionais da profissão, né, como diria Michel Onfray no sentido pós-moderno, ou seja, doutores em filosofia, vai fazer filosofia, vai fazer o mestrado, doutorado, pós-doc, a especialização, vai preencher o currículo Lattes, fazer palestra, apresentar trabalhos nos seminários. Então não é esse filósofo profissional que a gente tem lá na antiga Grécia, não é isso que Michel Onfray defende. Ele defende um filósofo, um pensador que esteja ali imerso dentro do povo. O povo não vai assistir o seminário que você vai apresentar lá na PUC, o povo não vai assistir a aula lá do pensador brasileiro que estuda Nietzsche, o povo não vai assistir a aula da Marilena Chauí, eles não vão fazer isso, eles vão assistir coisas fúteis, vão discutir sobre coisas fúteis e eles não vão entrar em contato com a filosofia. Mesmo na rede social, que é um lugar onde você tem bastante filosofia, você tem bastante páginas ali que, de certa forma, trazem coisas relevantes, as pessoas preferem ficar olhando dancinha, ficar olhando vídeo idiota, né? Como vocês todos já sabem. Então, filosofia tem que estar imersa na sociedade. Existe muita coisa que não presta dentro do mundo e a filosofia justamente tem que aparecer para tentar melhorar um pouco a nossa situação. Da mesma forma, eles não se dirigem a especialistas que se destinam ao ensino ou à pesquisa filosófica. Então, esses caras ali que eu falei ali em cima, eles não se dirigem ao doutor, ao pós-doutor em filosofia, que parece que esses caras só ficam conversando entre eles, né? Um lê o artigo do outro, um reproduz o artigo do outro, eles comentam, participam de bancas, então a filosofia ficou fechada ali num clubinho. E esses caras aqui da filosofia antiga, Protágoras, Sócrates, Pirro, Aristipo, eles não conversam com esses doutores, eles conversam com o povo. Você vai lá na rua comprar um pão, comprar uma carne, ó quem que eu encontrei? O Sócrates. E vamos conversar, Sócrates. E nessa conversa, que é uma conversa séria, eles vão desenvolver, eles vão trabalhar filosofia. Então, esses autores estão ali falando com as pessoas, conversando com as pessoas e ajudando elas na vida delas. É uma filosofia que está sendo utilizada justamente para ajudar as pessoas, porque elas precisam de ajuda. Eles falam com o pescador, o carpinteiro, o tecelão que passa por ali e que às vezes para, ouve, adere e depois se converte a um modo de existência específico voltado para a criação de si mesmo como uma subjetividade feliz em um mundo dominado pela negatividade. Isso aqui é maravilhoso e eu uso isso aqui como estilo de vida desde que eu li a obra do Michel Onfray. Eu nunca me esqueci dessa ideia de uma subjetividade feliz no mundo dominado pela negatividade. A gente trabalha, a gente estuda e a gente vê como as pessoas são negativas e muitas vezes a gente também emana essa negatividade e eu tento ser diferente, eu tento ali não reclamar, tento levar uma vida de boa, sossegado, porque eu tenho uma subjetividade feliz mesmo rodeado de negatividade. Então, esses filósofos, eles ajudavam essas pessoas nessa perspectiva, porque eles se endereçavam, os filósofos, a pessoas comuns e muitas vezes eles conversavam, as pessoas comuns conversavam com os filósofos e aderiam àquele estilo de vida, àquele pensamento. Então, um pescador ia conversar lá com o Protágoras no porto, ou conversar com os estoicos, digamos assim, lá no pórtico também. E conversavam, trocavam uma ideia e de repente esse pescador, essa pessoa que estava indo para o mercado, adere a um movimento filosófico, a um estilo de vida filosófico. Não vai produzir filosofia, mas vai levar a vida seguindo uma doutrina filosófica. Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que
pegar a filosofia, conversar com as pessoas sobre ela e ajudar as pessoas, de certa forma, ali a refletir sobre um estilo de vida, a refletir sobre a sua existência e procurar justamente mostrar que apesar da negatividade do mundo, apesar de você ir na rede social e só ver porcaria, ainda existe coisa boa, ainda existe coisa legal. Portanto, a filosofia não é um malabarismo visando a arte pela arte, dedicando um culto aos fetiches ideais e conceituais. Então a filosofia ela não visa, digamos assim, a arte pela arte. A arte pela arte é a arte produzida sem nenhuma finalidade que não seja a própria produção, digamos assim, nem mesmo essa produção. Porque às vezes a produção ela pode estar, digamos assim, dentro de um ponto de vista político, ideológico. A arte, pela arte, é justamente fazer isso, sentir essa arte, produzir esse material, seguindo ali, digamos assim, a sua própria intuição. E a filosofia feita na academia, muitas vezes ela parece que tem essa perspectiva, porque você faz uma filosofia ali meio que mecânica, você produz artigos sobre um monte de coisa, mas nenhum desses artigos parece que toca a realidade. Você vai ler produções de mestrado, de doutorado, e você fala assim, mas como que isso aqui vai ajudar as pessoas? Como que isso aqui vai ajudar alguém? Pesquisa de mestrado, doutorado, existem muitas pesquisas importantes, não estou falando mal. Eu mesmo fiz um mestrado e assim, eu vejo que são importantes, são relevantes, mas não é ficar preso nesse mundo, é justamente tentar construir alguma coisa para uma sociedade melhor. Eu estou com esse canal aqui no YouTube, eu produzo esses vídeos, por quê? Porque eu acredito que existem pessoas que vão assistir e isso vai talvez ajudar essas pessoas. Então eu tenho um público fiel ali que está sempre assistindo, tem pessoas que estão sempre comentando, tem pessoas que sempre ajudam, sempre contribuem e parece que são sempre os mesmos, mas eu vejo ali que tem muita gente que acompanha. Em geral tem umas 30 pessoas assim que sempre estão acompanhando. 30 pessoas é pouco, para mim é uma sala de aula. Eu dei aula ali para mais do que... Deve ter dado aula para mais de 10 mil alunos, acho que foi, porque eu, 10 anos como professor, vi muita gente. E então, eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Dessa quantidade de alunos, dessa quantidade de pessoas que eu conheço, ali 30 pessoas assistem esse meu canal, sempre, estão sempre assistindo, estão sempre dando uma olhada. Então, digo assim, que tão frequentes, né? Eu vejo ali pelo analítico ali do YouTube, né? Ele me mostra. Então, o objetivo aí da construção desse canal é justamente a melhoria de uma sociedade. Parece que eu contribuo com um pouco, né? 30 pessoas assistem, mas acho que 30 pessoas ali são ajudadas ali pelas coisas que eu falo, né? Senão, não estariam aqui. Então é tentar fazer alguma coisa nesse estilo, né? Criar um canal no YouTube, criar uma intervenção filosófica, sair aí, conversar com pessoas e ver o que elas pensam e tentar ajudar de alguma maneira. E dentro do próprio ambiente universitário, a gente vê um fetichismo muito grande em cima de ideias, conceitos, obras, autores. A gente cria toda uma aura mística, digamos assim, mágica, dentro de alguns conceitos, dentro de algumas ideias, como se o mundo girasse apenas em torno disso e esquecendo que existe uma coisa que é muito mais importante, que não é apenas ficar adorando esse objeto ideal, mas é levar justamente algum conhecimento, alguma palavra para as pessoas, né, que estão ali dentro da sociedade. Então acho que esse deveria ser um dos grandes objetivos da universidade, da faculdade, que eu penso, é justamente conseguir propagar mais aquilo que elas produzem lá dentro. As pessoas falam muito mal das universidades, mas não percebem o trabalho maravilhoso que elas fazem. Então acho que um dos problemas ali da universidade é a questão da propaganda. Eles deveriam propagar mais o que eles estão produzindo lá dentro, para as pessoas não acharem que é só orgia, que é só uso de droga, que é isso, que é aquilo, né? Pessoas idiotas que nunca entraram numa faculdade, numa universidade e não veem como ela é importante para a sociedade. Então a filosofia não é voltada aí para esse malabarismo, visando a arte pela arte, nem a esse fetichismo. A filosofia tem que ser voltada para o bom uso. As pessoas têm que saber utilizar a filosofia. Então acho que essa é a ideia. Filosofia também não é uma disciplina fechada, destinada a poucos, que praticando de maneira incestuosa confisca o saber filosófico para a reprodução exclusiva de sua casta profissional. Então é mais uma crítica aqui.
esse tipo de filosofia, que é tratada como uma disciplina fechada, que é destinada a poucas pessoas, reproduzida, digamos assim, de maneira incestuosa, porque você tem quase ali uma relação de pai para filho. O pesquisador orienta alguém, e esse orienta alguém, e esse orienta esse outro, esse orienta aquilo. Então fica ali uma coisa que segue uma linha quase hereditária, é um passando a sua filosofia, o seu conhecimento para o outro, e parece que fica preso dentro daquela pessoa. Mas a filosofia não deve ficar presa dentro de alguém, mas ela deve ser espalhada para fora, para a sociedade. E justamente são essas pessoas que confiscam esse saber filosófico, o saber filosófico que seria bom, que seria excelente para ajudar as pessoas a viver uma vida melhor, é uma filosofia que fica confiscada dentro da academia. Então você vai fazer um curso de filosofia, você vai aprender muita coisa e isso vai ajudar na sua vida. Eu, depois que fiz a filosofia, minha vida melhorou muito e hoje eu sou uma subjetividade feliz no meio dessa negatividade, justamente por causa da filosofia, que estava lá preso dentro da PUC. Eu fui lá, pesquisei, estudei e trouxe ela de volta para a sociedade. Estou trazendo aí para vocês. Então, acho que justamente é isso. As pessoas deveriam ter mais acesso a esse tipo de conteúdo. A filosofia deveria ser mais aberta para as pessoas realmente saber como elas podem ajudar no seu dia a dia, na sua vida. Não há razão para criar neologismos para cultivar a obscuridade, única garantia de manter a seita hermeticamente fechada, intocada pelos outros, intocada pelo mundo. Então a filosofia tem muita mania digamos assim, de criar neologismos. Né? O que é um neologismo? São palavras novas ali que são usadas para expressar ideias que não podem ser expressadas de uma outra forma. O Heidegger é muito criticado por usar neologismos, o Hegel também. Então eles pegam e inventam palavras para expressar coisas, né, que ainda não foram expressadas. Só que o problema do neologismo é que para você entender o neologismo você precisa ser um especialista, não é qualquer um que vai entender. Igual quando você vai usar, ao invés do termo existência, você usa existência. Então não é a mesma coisa, existência é uma coisa, existência é outra ideia. E para você explicar isso para a pessoa comum, como é que você vai explicar isso para o pedreiro, para o encanador, para o carpinteiro? Você não consegue explicar, porque a filosofia ficou fechada ali, onde somente algumas poucas pessoas vão tentar decifrar essas ideias, essas palavras, vão tentar entender o que elas significam. E quando você dificulta essa escrita filosófica, você afasta as pessoas. Porque a pessoa vai chegar em casa à noite e vai tentar ler um texto de filosofia? Não, a pessoa vai assistir alguma coisa, vai fazer alguma coisa ali para não pensar muito, não vai quebrar a cabeça tentando entender Heidegger, entender o Hegel. Não, a pessoa não vai fazer isso. Então, só que essa também dificuldade afasta as pessoas. Essa era uma coisa que a gente discutia muito na faculdade, na universidade. Eu vou falar assim, que na nossa época da universidade a gente discutia muito sobre essas questões. Se a filosofia era difícil porque ela tinha que ser difícil, ou se era uma forma da filosofia se afastar do senso comum das pessoas. Qual era a minha posição na faculdade e a minha posição até hoje, eu defendo. Eu discuti com uma menina sobre isso lá, porque para ela a filosofia devia ser uma coisa fácil para até a dona de casa entender. E não que eu não concorde com isso, eu concordo, acho que a filosofia pode ser passada dessa maneira, mas eu defendia também uma filosofia complexa, uma filosofia difícil, e eu defendo isso. Por quê? Porque a filosofia é um exercício do pensamento, um exercício espiritual, e não é só você chegar ali e encontrar a resposta pronta e dada. Você tem que ter o esforço, tem que ter o trabalho ali de minerar, de lapidar, de ler o Heidegger, o Hegel, o Husserl toda noite e tentar entender esses caras. Não é chegar assim como um livro de autoajuda e falar, eu compreendi. Não, esse compreender, ele é superficial, você tem que internalizar isso. E como que você faz? Com a luta, com o confronto entre esses autores. E quando você lê Heidegger e você não entende nada, você fica na dúvida. Quando você vai lá, vai pesquisando, vai entendendo, as coisas vão fazendo sentido, você nunca mais esquece o Heidegger e você incorpora. Você fala assim, não, esse cara tem razão. Nunca vou esquecer quando eu li Hegel pela primeira vez, não entendi muita coisa, mas o pouco que eu entendi eu falei, não, eu não concordo com o Hegel, eu não concordo, esse cara tá totalmente errado. Só depois que eu fui fazer uma análise profunda da filosofia dele, eu falei assim, não, mas Hegel tá certo, essa ideia aí é uma ideia que bate e ele tem razão. Então acho que é isso. Pro Michel Onfray, então não há razão para
criar neologismos para dificultar ainda mais, porque isso vai afastar as pessoas. Acho que ele está certo, realmente afasta, mas eu acho que nem por isso deve deixar de existir uma filosofia feita de neologismos, uma filosofia ali que seja hermeticamente fechada. Não que ele esteja defendendo que isso tem que parar, mas ele justamente está defendendo como isso afasta essas pessoas, e eu concordo com essa perspectiva. Eu acredito que a filosofia, aprender filosofia, estudar filosofia é um presente, não é uma coisa que você aprende do dia para o outro. Eu estudo filosofia há mais de 12 anos, 13 anos, e eu vejo que justamente todo dia é uma luta, porque não é fácil entender. Existem textos ainda que eu tenho dificuldade, apesar de estudar tanto tempo, e é gostoso quando você aprende esses textos. Para mim, essa é uma vitória. Filosofia não tem nada a ver com a obsessão corporativa que com frequência recicla o pensamento mágico, alterando apenas a embalagem, envolvendo-a em novas palavras ornamentadas para uso do clã e da tribo. Ali ficou tribal, deixa eu corrigir aqui, é da tribo. Certo? Então, essa filosofia parece que ela se propaga sempre com as mesmas ideias, mas com nomes diferentes. Então você lê algum filósofo e fala assim, não, pô, mas eu já vi isso aí em algum lugar. É claro, porque na verdade o filósofo pegou aquela ideia, apenas deu uma reciclada e colocou um outro nome. Então uma filosofia não é isso na perspectiva de Onfray, e isso fecha ainda mais essa filosofia. Ela trabalha com problemas, ela trabalha com ideias ali que acabam não se reciclando e vendem isso com uma nova roupagem, com uma nova cara. Isso também aí não seria uma forma de utilizar a filosofia de uma maneira adequada. Deixemos essa velha filosofia, sempre ativa, nebulosa e elitista, obscura e autista, repleta de neologismos e saturada de brumas para os nostálgicos do mosteiro. Então, aqui o Michel Onfray está criticando a filosofia medieval, principalmente ali a filosofia escolástica, porque eles tinham mania justamente ali de criar termos, criar ideias, justamente para complicar aquilo que já era complicado, né? A filosofia escolástica vai fazer uma leitura de Aristóteles, de Platão, eles complicam ainda mais esses autores. Você vai ler Tomás de Aquino, não é um autor fácil. Eu li o Ente e Essência do Tomás de Aquino 7 vezes, e não entendo ainda o livro inteiro, mas entendo bastante coisa, que é um autor que eu gosto bastante. Então essa velha filosofia, essa velha maneira, perdão, de fazer filosofia, que fique lá para esses saudosos aí do mosteiro, esses nostálgicos do mosteiro. Vamos pensar numa outra filosofia, numa filosofia mais voltada ali para uma vida melhor, não essa filosofia presa em conceitos abstratos, ideias, entre ideias de autores e doutores de filosofia, mas vamos pensar numa filosofia voltada ali para o bom uso, para a população poder usufruir e ver o valor da filosofia. Então é isso, pessoal. Terminamos a nossa quinta aula. Próxima aula vamos continuar ali com essa obra da Contra-História da Filosofia. Um grande abraço, nos vemos no próximo encontro.